Olha, eu não sei nem por onde começar. Eu poderia vir aqui, fazer um chilique, monetizar isso aqui de alguma forma, não é meu intuito. É chato vir aqui falar em derrota, porque muito do que eu falo na vitória cai por terra e eu admito minha hipocrisia, porque, por exemplo, no último jogo eu falei sobre a importância do Ryan, sobre o Verratti, Paulo Henrique, tudo em tom de exaltação. Hoje eu vou vir aqui para falar em tom negativo, em crítica, né? Para quem acompanhou o pré-jogo mais cedo, eu falei, cara, não espero uma partida perfeita, certamente terei coisas para reclamar. Não esperava que eu teria mais coisas para reclamar do que para elogiar. Enfim, fala Vascão, aqui é Eduardo Alves, mais uma vez, pós-jogo, né? Vasco 0, Bragantino 2. Cara, primeira vitória do Bragantino em São Januário. O Vasco chega na sétima derrota no Campeonato Brasileiro, a primeira em São Januário. Volta a perder em São Januário desde a derrota contra o Internacional lá no ano passado. Então esse fantasma ele volta a nos assombrar. Assim, é uma derrota muito pesada. Passa por muita coisa. Primeira derrota em casa pro Diniz. Assim, um momento de ruptura total para mim da arquibancada com o time. Por N motivos, assim, a arquibancada a gente evita tocar no assunto, né? Eu já falei algumas vezes, eu não me meto nesse tema porque eu não sou especialista, não convivo, não vivi arquibancada. Eu não sou torcida organizada, nem pretendo ser. Então, assim, eu admito minha leiguice no tema, mas não é possível que eu esteja tão desconectado disso. Arquibancada ridícula, ridícula. Eu já venho frequentando São Januário alguns jogos, hoje eu vi de casa, Deus sabe o que faz, meu credenciamento não passou, senão esse pós-jogo estaria sendo lá da tribuna de imprensa. Ainda bem que não foi, seria horrível estar lá em São Januário para ver isso. Mas, assim, ridículo a arquibancada já há algum tempo. Não ajuda em nada o time, mas não é culpa da arquibancada. A arquibancada não é para substituir preparo físico, técnico. A arquibancada é para potencializar isso. Ela não potencializa, só que a culpa não é dela, beleza? Agora, o time totalmente desconectado com a realidade. O último jogo eu nem mencionei. Um dos gols do Pablo Verratti, ele comemora mandando a torcida calar a boca, né? Como se a torcida tivesse devendo algo a ele, assim. O Verratti é um dos jogadores mais mimados desse atual elenco, é um cara que a torcida abraça de uma forma assim que eu não compreendo. Eu já vi gente chamando ele de ídolo, assim. Isso pra mim é muito louco. E aí, nesse jogo, a gente vê um Verratti, assim, é complicado, porque isso aqui abre um precedente muito grande pro que eu vou falar. Um Verratti displicente, tá? Aí eu vou entrar primeiro nos números da partida, tá? Os queridos amigos do Mídia Vascaína até publicaram lá e foi o gatilho para eu ter esse pensamento pro vídeo aqui. O Vasco teve 4 finalizações a gol contra 3 do Bragantino, salvo engano 12 ou 13 chutes no geral contra 6 ou 7 do Bragantino. E aí parece, caraca, o Vasco deu um azar ali, poxa vida, o que acontece e tal. Não é. Quem viu o jogo viu que não é. O Vasco teve 4 finalizações a gol, beleza? De cabeça aqui. Foram 2 cabeceios horríveis do Verratti, que ele cabeceia de qualquer jeito. Um cabeceio horrível do Alex Teixeira, que o Alex Teixeira estar em campo para mim já é o suficiente, eu não vou prolongar muito meu comentário sobre. E um chute do Ryan sem direção, forte, mas sem direção. Muito pouco. Muito pouco e quando teve a oportunidade foi incapaz, foi ineficiente, foi ineficaz. Os cabeceios do Verratti para mim foram hoje um tapa na cara do torcedor. O Verratti já comprovou por fato que ele é capaz de cabecear melhor do que isso. A não ser que ele tenha lesionado o pescoço, a não ser que ele tenha machucado o queixo, assim, alguma coisa nesse aspecto, não justifica. Beleza? Não justifica. Partida horrível dele. Menos um em campo. Ah, mas você quer que ele saia do time? Hoje não, mas se continuar assim jogando dessa forma, porque já alguns jogos ele é menos um em campo, só que ele faz o gol. E aí fica tudo bem. Eu concordo, não tô sendo irônico, realmente fica tudo bem. Se ele for menos um em campo e fizer o gol, tá tudo ótimo. Só que ficar de displicência, enfim, é um pouco complicado. E aí, João Vitor e Lucas Piton. Cara, aqui no meu canal eu sempre tento ser bem positivo, porque são dois pontos. O primeiro, eu acho que o argumento construtivo ele entrega muito mais ao debate. Eu vir aqui despejar minha frustração com o time no jogador A, no jogador B, não é legal. E isso pode chegar nele. O Analisa Vasco nem é tão grande assim. Se algum dia for, eu até justifico esse argumento um pouco mais. Mas não é nem sobre tamanho.
É porque tá na internet. Tá na internet, a gente perde o controle sobre aquilo. Então pode chegar na pessoa e eu não quero que chegue da forma mais negativa possível. Só que hoje eu peço licença poética, não tem como. A partida pífia do Lucas Piton. Pífia. Já há algum tempo ele não entrega nada defensivamente. Só que aí ofensivamente, aí entra naquela do Verratti, né? Tipo assim, ele é -1, mas o que se pede assim tal, ele vai lá, ele vai e faz. Hoje não. Assim, o Piton horrível ofensivamente, cruzamento sem direção, tomada de decisão equivocada, produzindo muito pouco. E defensivamente, ridículo. Os 2 gols foram com participação negativa do Lucas Piton. O primeiro gol, o Gabriel, Guilherme, enfim, zagueiro do Bragantino, ele tá na cola do Piton. O Piton não combate o Guilherme ali, o cara fica livre, cabeceia sem dificuldade. Segundo gol, o Vinicinho vem pela direita, faz o que bem entende, não tem o mínimo de combate ali, sabe? Tipo, é isso. E o João Vitor, assim, o primeiro gol, o Guilherme, né? Que, enfim, a bola resvala antes no Isidro Pita, que estava sob marcação ali do João Vitor. O Pita não tem nenhuma dificuldade para cabecear pro Guilherme. E o segundo gol, essa bola que é cruzada, ele encontra o Isidro Pita. O Isidro Pita com latifúndio para explorar, para poder fazer a jogada dele. João Vitor mais uma vez na marcação individual. Assim, vamos lá, o João Vitor, eu já falei muito sobre ele aqui no canal, bem e mal. Eu acho que eu majoritariamente falei bem, porque é um zagueiro que apesar de ter custado muito, eu sempre vi boas credenciais nele. E ainda vejo, não acho um zagueiro de todo mal. Só que já há algum tempo ele está merecendo um banco de reservas. Ele já vem entregando resultados por erro técnico há algum tempo. Só que aí entra no ponto. Quem que vai colocar no lugar dele? O elenco do Vasco é horrível. É fraco. Vai tirar o João Vitor para colocar o Lucas Oliveira. Que, assim, se o João Vitor está ruim, o Lucas Oliveira estaria ainda pior. O Lucas Oliveira entrou em campo somente no Carioca, que é um nível técnico muito mais baixo, e não conseguiu se sustentar em campo. O Lucas Freitas ele esteve em campo hoje. Para mim é titular, já vinha sendo, para mim, por merecimento. Dentro do que esse elenco pode oferecer, ele é titular. Maurício Lemos, relacionado, mas sem ser utilizado ainda como titular ou como reserva. Não sei se tem problema físico, eu não sei o que passa nesse momento com o Maurício Lemos. Para mim deveria ser testado no mínimo. O João Vitor ele não se sustenta em campo, não se explica em campo. Tem que contratar na janela de transferências, é fato. Hoje mais cedo publicamos lá no canal, na página aliás, Balbuena está sem contrato, rescindiu com o Dinamo Moscou, terminou o contrato, que seja. É só um dos vários nomes que o Vasco deveria explorar nessa janela, na minha opinião. O Lucas Piton, vejo também boas credenciais nele ofensivamente, claro, mas há muito tempo ele não é um bom defensor. Se ele já foi bom defensor algum dia, foi lá pro começo de 2024. Ele teve algumas partidas ali que você pegava a estatística, ele tinha 5, 6 desarmes, ele, poxa, despontava nisso e tal. Mas de lá pra cá, cara, a majoritária parte das partidas ele é nulo defensivamente e contribui algo ofensivamente, sabe? É muito pouco. Eu sou muito grato por tudo que ele fez e faz pelo Vasco. Não vou, caramba, num movimento mais racional, pedir para ele sair do Vasco e tudo mais. Só que num time normal, ele seria reserva nesse momento. Entraria, por exemplo, o Leandrinho. Só que nossa diretoria achou de bom tom emprestar o Leandrinho para o futebol do Catar, por um custo baixo. Enfim, são pontos a difundir. Assim. No final, quando o time perde, o que tá ruim fica ali à flor da pele. E aí eu admito essa minha contaminação. Eu evito aprofundar muito aqui porque senão é bem difícil. Mas um ponto que eu acho muito importante, o Hugo Moura mais uma vez fez falta. Já havia feito falta na terça-feira contra o Melgar, só que venceu por 3-0. Então nem levantei essa bola para não ter estresse, porque eu sabia que ia ter uma repercussão. Hoje eu falo com tranquilidade, fez falta. Aí vai parecer que eu sou engenheiro de obra pronta, mas eu já havia falado isso em algum momento também. Quando foi anunciada a suspensão do Hugo, eu falei, vai fazer falta. E fez falta. Por quê? Porque o Hugo é o único jogador do meio-campo desse time que tem capacidade de conseguir reter a subida adversária e trazer intensidade na subida do Vasco. É o único jogador que apresenta essas duas características. Assim, a característica de reter a subida do adversário eu só vejo, além do Hugo, no Matheus Carvalho. Talvez no Sforza, dependendo do dia da semana, porque o Sforza tem dessas, ele é meio de duas. E intensidade para construir, só o Matheus Carvalho e só o Sforza também. O Jair e o Tietê, assim, o Tietê eu gosto muito, eu acho um bom jogador, mas não é intenso.
Nossa, calma aí, Eduardo, ele não é intenso. Poxa, mas ele se movimenta no campo todo. Como assim ele não é intenso? Veja bem, ele não é um jogador para puxar contra-ataque, por exemplo. Ele não é esse cara. Ele é o cara para conduzir a bola. Ele vai achar os espaços, ele tem habilidade, como o Jair também tem. Mas ele reduz muito o ritmo do Vasco. Mas ele é titular e tem que ser mesmo, porque é o que há. Só que assim, o Hugo Moura, ele é insubstituível nesse elenco. Ponto. O Hugo Moura, ele é titular absoluto nesse elenco. Ele é ponto de equilíbrio desse elenco. Eu já havia falado algumas vezes, eu volto a dizer. Eu até comentava no pré-jogo, porque de fato o Jair fez uma boa partida na terça, tá? O Hugo Moura fez falta, não é porque o Jair tenha ido mal na terça, é porque o Hugo Moura faz falta, é verdade seja dita. Enfim, mas assim, eu já havia falado no pré-jogo, caraca, vai ficar uma dor de cabeça pro Diniz aí, porque pô, vai ter que pensar agora no Jair e no Hugo e tal, e assim, olha o lado bom, não vai ter dor de cabeça. Na minha opinião, não vai ter dor de cabeça, a não ser que o Diniz queira inventar moda, mas é muito Hugo Moura titular contra o São Paulo na próxima quinta-feira. Ponto. O recado é negativo, sétima derrota no Brasileiro, aliás, né, e a primeira em São Januário, como eu mencionei aí, cara. Aproveitamento é muito pouco, o trabalho do Diniz, ele mostra sim melhora na forma de jogar, ele é mais lúcido, a gente vê aí uma personalidade para esse time. Eu não vou pedir fora Diniz tão cedo, não esperem isso aqui nesse canal, esse canal não vai pedir fora Diniz, beleza? Abaixa suas expectativas, mas eu vou criticar sim esse time. Esse elenco, ele é fraco. Esse elenco é fraco. Eu não tiro o mérito, por exemplo, hoje do Diniz em ter colocado o Alex Teixeira ao invés do Garré. Garré que entrou bem na terça-feira, Alex Teixeira que não produz rigorosamente nada, pelo menos há 8 meses. 7, 8 meses. A última vez que ele produziu foi contra o Atlético Goianiense, já rebaixado em São Januário, num empate mequetrefe. Um jogo que até hoje eu vejo uma galera vanglorizar. Era o já rebaixado Atlético Goianiense, o Vasco jogando em casa e empatou. Inclusive buscou empate, tá? Não foi nem que empatou e sofreu empate, não. Buscou empate, saiu perdendo por 2-0 em casa. Mas tudo bem. Enfim, é muito a ser difundido. Cara, data FIFA e Super Mundial, enfim, estão chegando aí. Vamos ver no que dá, né? Esse período aí vai ter que fazer acontecer as coisas, porque se chegar na segunda metade da temporada com esses mesmos erros, vai cair das Copas e vai brigar para não cair. Fato. E assim, a primeira vitória do Bragantino em São Januário na história. Parabéns para esse elenco por mais uma meta negativa atingida. Geração Fracasso. É um nome extremamente coerente para esse time. Geração Fracasso. E eu sou super compreensivo. A tal da herança maldita ela é real pra caramba. Não é culpa de quem tá lá, o Vasco tá há 20 anos no problema. Só que o futebol ele é muito rotativo, cara. Ele é muito cíclico. O salário tá em dia. A estrutura do time pode não ser uma estrutura de primeiro mundo, mas oferece tudo que um elenco principal, profissional precisa ter. Tem espaço para treino, para recuperação muscular, etc. Tal. Esses jogadores não são moribundos, eles podem contratar serviço por fora se tiver faltando alguma coisa. Nada explica, nada justifica o desempenho abaixo. E eu sou defensor do trabalho do Diniz. Até o momento eu tenho visto uma forma de jogar muito clara. Só que aí entra num outro ponto. Eu não vou cair nessa armadilha mais uma vez, porque no começo do ano eu fiz isso. O time desorganiza no segundo tempo. E eu cheguei a falar, peraí, o Carille tá fazendo besteira. E não é o Carille. Não é o Carille. O Souza falou recentemente em podcast. Eu fui um dos mais críticos ao Souza aqui nesse canal. Como jogador do Vasco, tá? Ok? Mas como alguém que teve lá dentro e que tem moral pra falar, porque tava vendo as coisas, eu achei bem verossímil. É um elenco displicente taticamente. E eu nem acho que seja falta de pulso do Diniz. Pelo contrário, o que o Diniz mais tem é pulso. É um elenco mimado. Eu acho que tem muita gente nesse elenco que acha que tá fazendo um favor em jogar pelo Vasco. Eu não vou citar nomes, porque aí vai virar ataque pessoal, mas eu não preciso nem citá-los, né? Acho que quando você vê o jogo do Vasco, você percebe quem tá afim e quem não tá afim, né? E pra fechar, voltando no ponto do Verratti, tá? Vamos lá, displicência não quer dizer que eu acho que ele não é o principal jogador do Vasco nesse ano. São 7 gols em 10 jogos. Pô, beleza, tem seu mérito. Mas hoje ele foi displicente, tá? Na última partida, mandou a torcida calar a boca. Enfim, eu não sou atleta profissional. Eu nunca tentei ser, pra ser honesto, assim. Eu joguei futebol quando eu era mais novo, mas nunca fui por esse lado. Então, o que eu quero dizer? Eu nunca cheguei perto de ter, assim, a rotina de jogador profissional.
abdicar como um jogador profissional abdica dos feriados com a família, de passar tempo com a família, porque tem que estar lá treinando, de poder, assim, deixar de comer uma sobremesa porque tem que cuidar do corpo, deixar de viver a vida por conta daquilo ali, por conta da profissão dele. Eu nunca passei por isso. Então eu entendo que deve ser uma coisa assim de maluco, mas isso não torna nenhum jogador intocável. E o fato de eu não ter passado por isso não me impede de constatar, primeiramente, que o nível técnico não tá bom e, segundamente, que tem jogador sendo displicente. Porque essa é uma carta que é muito usada por aí. Ah, peraí, você é quem pra falar isso? Cara, eu sou alguém que tem olhos e boca pra ouvir, pra ver e falar, enfim, e ouvidos também no caso, né? Ouvidos, olho e boca, enfim, até me equivoquei aqui na metáfora. Então assim, não caio nessa. Não posso criticar porque não passei por isso, cara. A gente não precisa estar ali sentindo na pele para ver o que está acontecendo. O time está mal. Então é isso. Displicência, tá? É muita coisa para falar. Durante a semana a gente vai trocando essa ideia. Enfim, o vídeo está até mais longo do que eu gostaria. Mas é isso. Eu nem vou convidar a se inscrever, deixar like, comentário, essas coisas assim, porque tem nem clima. Para quem interessar, as redes sociais estão aqui na descrição também e tal. Eu fico por aqui. Valeu, até a próxima.